Chegou a hora de indicação de livros. Gabriela vai indicar 2 livros, eu também tenho mais 2 aqui para indicação. Vou começar com você, Gabriela. Quais são os livros que você trouxe para apresentar aqui aos ouvintes da rádio? Bom, os 2 livros principais que eu trouxe para apresentar para os alunos da agronomia ou dos outros cursos, enfim, né? É o de sementes, que é esse rosa, que é de sementes, ciência, tecnologia e produção. Ele é muito bom para quem realmente os alunos da agronomia que pagam a cadeira de Mona Lisa, né, de sementes. Ele é um livro bem completo, ele é um livro que contém os conceitos e todos os assuntos que ela explica em sala de aula. Então, tipo, eu já li ele completo e eu sei que ele é muito bom. Ela indica também na sala de aula dela para os alunos, eles fazem a leitura, né? Então, é um dos livros que eu indico muito. E quem me pergunta, alunos que passam, alguma assim, eu sempre falo sobre ele. E... Não, quem me indicou esse livro também foi a própria professora Mona Lisa. Também estive conversando com ela, foi um dos livros que ela indicou. Ela sempre indica na sala de aula dela, porque realmente ele é um livro que ele completa, ele tem todos os assuntos da aula dela, né? Sim. E ele é uma leitura de forma leve, ele não é um livro difícil de se ler, com palavras difíceis, ele é um livro mais fluido. Então, tipo, eu gosto muito da escrita dele. Eu estava pesquisando um pouco sobre sementes, algo assim, bem superficial, e uma coisa que eu achei bem interessante é que as sementes surgiram por uma estratégia da natureza, né? Porque as árvores, né, vamos dizer assim, entenderam, usaram da sua inteligência, se é que a gente pode dizer isso, do surgimento das sementes. Qual foi o grande benefício? Por conta da variabilidade genética e assim poder, assim, a questão da adaptação, né, para poder superar diversidades climáticas, enfim, entre outras pressões ambientais, vamos dizer assim, né? E o segundo livro, Gabriela, Irrigação, é isso? Isso, o segundo livro é esse, de Irrigação, Princípios e Métodos. Ele é um livro também bastante bom. É um dos livros que eu usei na minha graduação em irrigação. Eu tenho ele, até a cópia dele também, eu tenho desse livro aqui. A leitura dele é bem fluida também. Ele não é um livro difícil de se ler, um livro difícil assim com fórmulas ou a leitura ser difícil. Ele é um livro muito fluido. E ele também contém os assuntos do professor Genivaldo. Ele tem exemplos, tem os cálculos. Então é um livro que vale a pena você estudar por ele também. Ok, o professor Genivaldo é o professor de hidráulica, né, e de irrigação aqui na UAST, tá? Por falar em hidráulica, chegou a hora de eu fazer minhas indicações, tá? Eu trago aqui um livro de hidráulica, manual de hidráulica de vários autores, né? O Azevedo Neto é o principal autor, tá? Estou indicando esse livro por... Um motivo principal de eu estar indicando esse livro é porque no doutorado eu pesquisei a área de hidráulica. Eu fiz vamos dizer assim, uma avaliação de alguns modelos hidrodinâmicos de entropia, tá? No caso, modelos hidrodinâmicos direcionados à distribuição de velocidades em canais abertos. Inclusive aqui nesse livro tem capítulos dedicados à hidrodinâmica de canais, tá? Ele começa, obviamente, falando de princípios básicos, né? Algumas coisas relacionadas à física, que é importante, claro, mas fala também de hidrostática, escoamento de tubulações, condutos forçados, enfim, né? Então é um livro muito bom. Ele é assim, ele é bom para quem faz um curso, digamos assim, de engenharia civil, mas também ele é muito útil para o curso de agronomia também, tá? Ele é útil, ele tem vários exemplos também que ele tem um passo a passo dos cálculos e como fazer os cálculos de irrigação. Sim. Ou de hidráulica. Isso, ele tem bastante exercícios, eu acho que ele tem uma boa didática, eu gosto desse livro, tá? Fica a indicação. Da editora Edgar Blanchet, né? Esqueci de falar, está aqui a capa do livro. Bom, e o segundo livro é o de Hidrossedimentologia Prática, tá? Esse livro trata da erosão e transporte de sedimentos. Por que eu trouxe ele? Também foi parte integrante do que eu estudei no doutorado, né? Porque eu tanto estudei os modelos hidrodinâmicos como também estudei a parte de hidrossedimentologia. Esse livro é de Newton de Oliveira Carvalho, né, o autor,
a editora Interciência, né? Com curiosidade que quando eu estava no doutorado, foi o meu orientador que recomendou, né? Ele sugeriu, então, compre esse livro, que esse livro vai ser útil para você, não só no doutorado, mas também para a sua carreira acadêmica pós-doutorado, vamos dizer assim, né? Então esse livro é bem interessante, porque ele trata de questões desde a erosão em si, o início da erosão, né? Como também, como já falei, né? Do transporte de sedimentos. Então ele tem fundamentos da hidrossedimentologia, né? Ele fala dos conceitos, todos os processos. O terceiro capítulo, o segundo é de erosão, né? Ele fala das formas de erosão, dos tipos de erosão, tá? Todos os processos. Inclusive ele fala da equação da Ozley, tá? Aqui no canal da Rádio Arte já tem alguns vídeos onde eu falo sobre as minhas pesquisas no mestrado. Ainda não entrei no doutorado, mas já faço alguns vídeos explicando sobre a minha pesquisa no mestrado. Inclusive eu falo da Ozley, né? Tem um vídeo que eu falo da Ozley, que é a equação universal de perda de solo. Ele fala aqui de alguns fatores que compõem essa Ozley. Em seguida ele fala de transporte de sedimentos no terceiro capítulo, e tem uma segunda parte do livro que é a hidrossedimentometria, né, que já é mais a parte de campo, com medições de vazão, tanto de transporte de sedimentos como também de vazão líquida e vazão sólida. Enfim, é um livro muito bom para quem está interessado na área de erosão e transporte de sedimentos. Fica a indicação no livro do Milton de Oliveira Carvalho, Hidrossedimentologia Prática. Essa é a segunda edição, tá? E é isso, são os livros que nós indicamos por enquanto aqui na Rádio Haste. Agradecer a Gabriela pela indicação dos livros também, que são importantes aí para a formação do agrônomo, tá? A Rádio Haste é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até mais.